eu tenho assim a satisfação de estar voltando mais uma vez a essa casa para falar um pouquinho, né, das boas obras que o Chico trouxe para nós através de Emmanuel. E o título, né, a chamativa, diz o seguinte: brilhe, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa passagem de Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. E ele discorre da seguinte forma: brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre. E muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante. Não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial, apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque escola em todos os planos é obra sublime com que Jesus nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras. Né? Então, nessa passagem aqui de Emmanuel, né, quando ele vai nos congregando, nos chamando para essa boa obra, nós podemos ver essa boa obra assim, de diversas formas, diversos matizes. E eu vou tentar discorrer algumas delas que eu acho bastante interessante para a gente estar aqui discutindo enquanto grupo de família Joana de Ângeles, né, colocando o tema. Né? Por exemplo, as boas obras, né, num lugar chamado lar. Como é a sua boa obra, né, neste lugar, né, tão importante, né, agora nesse momento tão especial com que a Terra passa, né, nesse momento de tantas oportunidades de aprendizado, como é a nossa boa obra nesse lar? Né? Você é o que manda e é obedecido? É assim que a sua boa obra se faz, né? Pelo laço ali, a força? Ou a sua boa obra nesse lar é a mão frouxa, né? Que nada faz com a desculpa de que não pode traumatizar, por exemplo, seus filhos que estão ali dentro desse lar. Como é essa boa obra? Né? Jesus nos chama a atenção, dizendo, né, que em todos os lugares que nós estejamos, nós podemos e devemos fazer uma boa obra. Mas como fazer uma boa obra? Apertando demais ou deixando frouxo para que tudo, né, se resolva por si só? Principalmente no lar, as coisas não se resolvem por si só, né? Por isso, o lar é o primeiro e um dos maiores, se não o maior, educandário que a alma tem, né? A espiritualidade já nos mostra, a própria ciência, que de 0 a 7 anos, a criança, a alma, que vai estar ali naquele educandário, para que você faça através dela e com ela uma boa obra, ela é uma verdadeira esponja. Ela está captando por todos os seus sentidos tudo que está ali no ambiente. E principalmente, né, papai, mamãe, tio, vovô, enfim, os educadores que estão ali do lado, para ela é a referência. São essas pessoas que ela vai, num futuro, né, imitar. Como que você quer formar, né, um cidadão se você não dá diretriz? Ou se você dá diretrizes tortas, né, com algumas coisas tão simples que nós fazemos no nosso dia a dia,
como dizer para o nosso filho não mentir e, na sequência, alguém chegar e você se esconder e dizer que não está. Ela está esponjando aí até os 7 anos. Né? Que obra que você está fazendo na cabeça dessa criança? Não. Eu acho que eu posso mentir, porque meu pai e minha mãe são meus espelhos, eles disseram para mim não mentir, mas eles estão mentindo, então quando eu tiver da idade deles, eu posso fazer isso. Então nós temos que ter um cuidado muito grande nesse momento, nessa obra chamada lar, né? A obra que você vai fazer dentro deste canal maravilhoso, aonde nós vamos colocar pessoas no mundo para educar o próprio mundo. Então, como que nós vamos fazer? As boas obras, muitas vezes, meus queridos amigos e irmãos, nós falamos, principalmente quando nós estamos no meio, né, religioso, filosófico, quando se fala em boa obra, você logo pensa, eu vou dar dinheiro, eu vou pegar roupa, eu vou dar comida, e está tudo certo, isso é realmente muito necessário, né? Nós estamos no campo da existência, eu preciso de roupa para me cobrir, eu preciso do remédio, eu preciso da comida para manter esse corpo aonde o espírito se abriga, né? Mas eu tenho que fazer outras boas obras, até mesmo para que essas obras de caridade, elas também possam continuar existindo. Né? Então, se eu estou falando de uma boa obra dentro de um lar e estou educando, né, usando o padrão de Jesus, eu consigo realmente dar uma boa educação. E nós temos vários exemplos de Jesus mostrando como nós podemos fazer essa boa obra dentro do nosso lar. Eu gosto muito de uma passagem de Jesus em que ele chega na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro, né? E aonde Jesus chegava, acolhia ele, né? Todos, né? Porque a luz, né? Todo o ensinamento que ele trazia, né? A sua grande envergadura espiritual imensa, maior que nós conhecemos, já chamava, né? Naquela empatia de amor, todo mundo se acolhia ali. Pois bem, era logo depois do café. E tinha um pouquinho de louça lá para lavar, mas Maria e os demais, nossa, vou ali beber, né, na fonte do conhecimento, né, para que eu possa ser cada vez melhor. Né? E assim fizeram. Marta resolveu lavar lá a loucinha, ficou ali, quando terminou tudo, ela chega no mestre para falar: mestre, eu não pude ir porque não tive ajuda da minha irmã para lavar a louça, então eu perdi a sua palestra, né? Eu não fui obrar, né? Não fui ver que obra você estava fazendo. E, naturalmente, Jesus, né, que é equilíbrio puro, não chamou a sua atenção de forma que ela ficasse humilhada, mas também ele não foi frouxo, né? Não usou de frouxidão para ensinar essa irmã. Né? E ele, amorosamente, olhando nos olhos de Marta, diz o seguinte: Marta, Maria escolheu a boa parte. As boas obras sempre partem da nossa boa parte. Né? Que boa parte eu quero dar para alguém? Que boa parte eu vou doar para que alguém realmente comece a fazer obra? E Marta, naturalmente, né, com aquele puxãozinho de orelha amoroso que o mestre fez questão de fazer entre os dois ali, não a humilhou, ela compreendeu que a louça poderia ter sido lavada em qualquer outro horário, mas será que aquilo que Jesus ensinou aquele dia, naquele momento, novamente ela teria oportunidade de ouvir aquelas mesmas palavras naquele mesmo contexto? É isso que nós temos que refletir na nossa vida. Quando a obra chega para ser feita, para ser realizada, nós temos que nos preparar para ela. Nós temos que estar aberto para ela. Um outro lugar aonde nós podemos e devemos, temos o dever de, conhecendo principalmente
não só a nossa doutrina, mas conhecendo Cristo, independente de ser espírita, budista, umbandista, qualquer ista por aí, qualquer doutrina. Mas desde que nós tenhamos, né, a certeza de que há um Criador divino, uma força divina, uma força suprema, uma energia quântica, né, e que nós conheçamos a obra do Cristo, né, nós devemos primar por fazermos o nosso melhor e imitarmos Cristo. E há um lugar de extrema luta, de extrema disputa, e no qual eu acredito que 99,9% aqui dessa nossa plateia de pessoas que vão assistir depois militam ou já militaram ou estão ou vão militar, que é o trabalho, né? O nosso trabalho, né? Nós precisamos dele, né, para desenvolver o intelectual e para nos relacionarmos. Se não soubermos trabalhar a boa obra da empatia, que tipo de líder, por exemplo, você será? Ou que colaborador você será? Como fazer uma obra gigantesca dentro desse contexto onde nós temos tantas disputas naturais, né? Eu quero, só um pode ser líder, dois, três, quatro, num lugar de 1.000, vai. 100 vão ser líderes, 900 não serão, e tem essa disputa. Eu acho que eu posso, eu acho que eu mereço, eu acho que eu devo ser postulante àquele cargo, e está tudo certo. É verdade, você estudou, você foi atrás, você correu, mas nós sabemos que muitas vezes essas disputas elas são totalmente disformes. Nós sabemos que muitas vezes há intrigas. E como que você tem que se comportar? Você que já chegou a um cargo de líder, que tipo de líder você é? Que obra você faz junto àquela cadeia de pessoas que estão ali do seu lado, as quais você é sim responsável? Você não é só responsável porque você é um chefe, mas você é responsável porque a partir do momento em que você chega a um grau maior, você vira vidraça. Você começa a refletir e as pessoas começam a te olhar e te seguir. Que tipo de líder que você é? Eu sei tudo, eu direciono você, eu sequer ouço o que você tem que falar para mim, porque a obra aqui do resultado, a responsabilidade é só minha. Você está aqui como um cérebro que não pensa, que não tem nada para contribuir para mim, ou você já faz a obra da empatia? Nós falamos tanto nessa palavra. Nunca se falou tanto em empatia e nunca o mundo viveu tão pouco este sentimento. Ser empático é se colocar no lugar do outro. Essa obra de se colocar no lugar do outro exige o conhecimento e a vivência da humildade. Sem humildade, você não faz essa obra grandiosa de buscar a empatia, de buscar o aconchego. Você não consegue distribuir o êxito com o outro e você se torna tão egoísta, afastando as pessoas, quando a obra divina, a obra do Cristo é a união. Oh, meu mestre, como deve ter sido lindo o dia que você chamou para a sua obra Pedro, um simples pescador, um homem do povo. Eu me emociono muito nessa passagem. Um homem do povo, um homem rude, de maneiras rudes, mas com espírito grandioso. Já veio puro na sua pureza. E o mestre o chama: Pedro, venha, venha para essa obra que eu tenho que fazer, do qual você será a rocha dela. E Pedro, muito tímido, né? Já conhecia a fama de Jesus ali, com aquela vergonha, mas eu nada sei. E o mestre, naquela humildade para levar
elevar a vontade daquele homem e poder contar com ele para sua obra redentora, diz: Pedro, você é pescador, eu farei de ti pescador de almas. Nós nos esquecemos de acolher as pessoas nas nossas obras, nós esquecemos do abraço tão cobrado nesse momento que o mundo passa, mas nos esquecemos de fazer aquela obra lá no lar que eu comecei a falar com vocês no início. E antes da pandemia, 5 pessoas numa família iam para o restaurante e sequer conversavam, porque todos tinham celular, estavam na mesa conversando entre si através de um celular. Que obra é essa que você está fazendo? A obra do afastamento pela tecnologia? Até que Deus chega e nos leva a esse momento para que a gente visse que a tecnologia ela não é boa e não é ruim. Ela é aquilo que eu faço dela. Que obra que você fez? A família Joana de Ângeles pegou essa tecnologia e está nos unindo. Eu estou vendo a Aninha, eu estou conhecendo o Tiago, eu estou vendo a minha amiga Carme, Leoneide, Verinha, tem o Lorival que passa por aqui, a Léo está aqui. Semana passada esteve a Mirtes aqui. Que obra grandiosa! Como foi boa essa obra! Por quê? Porque nessa família maravilhosa chamada Joana de Ângeles, que nasceu da vontade de alguns expositores da Anafesp fazer alguma obra por Cristo, porque nós recebemos muito quando nós nos encontramos. E nós queríamos fazer uma boa obra, mas o tempo passa, as coisas acontecem, e cada um tem algumas coisas para fazer na sua vida e parece que o grupo se dispersou. E eis que chega a tecnologia num momento tão grande e olha que obra maravilhosa. Estamos juntos. Deus abençoe tuas mãos, Tiago, Carmen. Você sabe o quanto eu te amo, minha irmã. Mas olha que coisa boa, chegaram na família aqueles que iam direcionar a tecnologia, aqueles que vão trabalhar ali no alimento, trabalhando. Olha quanta obra maravilhosa. Se vocês tivessem o egoísmo de não, tem que ser assim, essa obra ela não estaria começando a caminhar para um crescimento que ela está tendo. Então, trabalhar as boas obras é ver na entrelinhas as oportunidades que você tem para ser melhor. Para você, para o seu intelectual, tão somente não. Para você fazer uma boa obra, às vezes você não precisa saber a letra A, mas você precisa saber a letra A do amor que a gente tem dentro do coração para doar para o outro. Que boa obra que você está fazendo na sua vida. Sentada em casa, reclamando, sendo bombardeada, é o governo, é a pandemia, é o vento, é a chuva, é o incêndio, ou você está incendiando a sua alma e o seu coração com amor e agradecendo cada oportunidade que a vida tem para dar para você e fazendo, né? Tratando, trabalhando, mas trabalhando com amor, trabalhando com a cabeça aberta. O que eu vou aprender hoje? O que eu vou aprender nessa palestra? O que eu vou aprender estudando? Como é que eu posso me doar melhor? Como é que eu posso usar a minha voz, que é um instrumento que eu tenho na obra, no reino de Deus agora? O que eu posso contribuir é isso. Como vocês estão contribuindo com amor, com carinho, com a vibração que chega até mim, que me faz ter essa empolgação, essa alegria de estar aqui com você. Boas obras é realmente uma lição maravilhosa que o Chico traz através do Emmanuel. Se nós não soubermos trabalhar essa boa obra com amor, com carinho, sim, com responsabilidade, nós jamais seremos discípulos de Jesus, que entre tantas virtudes,
foi o grande servidor da humanidade. A obra que Jesus fez, ela é imortal, ela dividiu o mundo, a obra dele é tão iluminada que o mundo é antes e depois desse grande mestre que chegou aqui. E o que ele pede para nós? O que ele fala que é o alimento que vai fazer com que toda a obra possa ser tocada? Amem-se como irmãos. É só isso. Se você ama como irmão, aquilo que o outro tem diferente de você, você não julga. Como fazer uma boa obra com julgamento? Ah, fulano só gosta de falar, ah, fulano só sabe cozinhar, ah, fulano não é isso. Aquele é o talento. Quando nós estamos em conjunto, né? Geralmente as casas espíritas nascem assim, desse conjunto de união de pessoas, para a gente realmente preparar caminhos, né? Para que outros possam passar e até se alimentar. Nós temos que ter esse olhar, né? Esse olhar um pouco distanciado, que eu digo no sentido de poder ver o talento deles. Se vocês não tivessem se unido, não tivessem forças, né, eu acompanho, né, todas as publicações do Joana de Ângeles e eu vejo assim com muita emoção, converso com muitos amigos aí em São Paulo, eu não estou aí, mas tenho muitas pessoas, eu peço para doar, para ir aí, porque eu vejo, né, a obra redentora que esse grupo fez durante essa pandemia. Eu me recordo que um dia eu estava conversando com a Carmen, né, no digital, e nós falamos o seguinte: poxa vida, né? As pessoas em situação de ruas agora ainda está pior, porque nem as lojas estão abertas para elas mendigarem o seu pão de cada dia. E aí, de repente, vocês começam a dar, sei lá, 10 pães, 20 pães, 40 pães, e os trabalhos de vocês, essa obra, né, de socorro urgente para as necessidades básicas de sobrevivência, criou, tomou uma proporção linda de ver. Por quê? Essa obra de vocês cresceram tanto, porque o coração de cada um de vocês, cada um de um jeito, estava tocado pelo amor ao próximo, pelo amor ao irmão, que não tinha marquise onde as pessoas passavam para jogar míseras moedas para aqueles que estavam dando e para aqueles que estavam recebendo, contando para tomar o primeiro café da manhã, talvez uma única refeição. E até nesse momento, né, eu conversando com ela, né, eu percebi que o grupo todo estava pensando nisso. Oh, meu Deus, né, já são tão miseráveis e agora vão ficar sem, né, as pessoas que passam para jogar uma moeda, dar um pão, dar uma fruta, como é que vai ser? E vocês não pensaram. Bora, vamos fazer a boa obra. Você tem um pão, você tem uma margarina, você tem uma mortadela, você tem um café com leite. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, as boas obras se fazem a muitas mãos. Muitas andorinhas fazem verão. Então, essa é a nossa boa obra. E que boa obra vocês fazem todas as quintas-feiras, trazendo pessoas sempre que posso, estou aqui, porque quero aprender. Né? Trazendo a obra de trazer novos conceitos às mentes, aos espíritos, para que não se fique estagnado, para que se possa compreender cada vez mais esse Evangelho do Cristo, que sem esse Evangelho no nosso coração fica difícil fazer obra, principalmente as boas, porque nós nos tornamos pessoas separadas, pessoas críticas pelas críticas, as críticas destrutivas. As críticas que tendem à maledicência, ao julgamento, para que nós possamos fazer boas obras, nada disso deve entrar nas nossas vidas. Antes de fazer qualquer obra, façamos como aqui se faz, a nossa prece de conexão ao mundo maior, ao mundo que nos guia,
que nos mostra um caminho diferenciado, que mostra que diante de Deus, homens, mulheres, somos espíritos aqui buscando aprendizados uns com os outros para sermos melhores, para podermos expressar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa paz, a nossa bondade e ajudar todos aqueles que chegam até nós sedentos de conhecimento, mas sedentos do abraço, sedentos do olhar que não condena, sedentos de compaixão. O mundo está precisando disso. O mundo está precisando dessa boa obra que essa doutrina, através do Cristo, traz como uma responsabilidade, mas não aquela responsabilidade que é aquele peso, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. Não, calma. Nós temos a eternidade. Você está disposto agora a começar a trabalhar sua boa obra? Comece agora. Não se esqueça, meu irmão, que milhares de pessoas entram nas escolas todos os anos, em várias séries. Mas observe que nem todos, ao final do ano, passam, são promovidos. São aqueles que são retardatários. E para esses, a nossa obra de educadores tem que ser ainda maior, tem que ser ainda mais afetiva, tem que ser ainda mais carinhosa. Se na escola do mundo é assim, na escola espiritual, para que a gente faça a obra do Espírito, não é diferente. Para que a gente possa fazer realmente a obra verdadeira, é preciso paciência. Essa paciência secular, milenar, que os grandes amigos espirituais à frente dele, Jesus, têm por todos nós. Se tudo fosse feito num passe de mágica, onde estaria cada um de nós? Espíritos renitentes que agora chegam no momento crucial das suas existências de dizer: é verdade, eu preciso disso, mas é verdade, Jesus, conte comigo na sua obra, ainda que com todas as minhas falhas, ainda que com todas as minhas dificuldades. Uma coisa, Jesus, eu já dou para a sua obra: o meu tempo, a minha vontade, a minha determinação de me autossuperar, de continuar. Sem essa continuidade, sem essa humildade de se ver ainda como um aluno, somos eternos alunos, ainda como alunos dessa escola chamada vida, que veio nos dar oportunidade para que a gente possa fazer a obra da redenção, a obra de auxiliar este planeta, escola, a caminhar para a regeneração, nós nada seríamos. Nenhuma obra se faz, nenhuma obra se faz sem esse desejo nosso, sem esse primeiro passinho que a gente tem que dar, o passo da boa vontade. Lembrem-se de Pedro, ele estava com vergonha, mas a boa vontade nunca lhe faltou. E quando o mestre deixou o caminho, o ensinamento, e que retornou para a espiritualidade, foi aquele homem tímido, foi aquele pescador bronco que se tornou a rocha do Evangelho. Todos nós aqui somos uma parte dessa rocha. Pegue a parte da rocha que lhe cabe e marche com muita alegria, com muita alegria. Que muitos queriam ter aquilo que você tem, queria estar sendo chamado para essa obra e não foi chamado. E muitos são chamados e fogem dentro do lar, fogem dentro das empresas,
fogem na sociedade e fogem nessa obra redentora que nós temos de estar ali na frente, no dia a dia, mitigando fome e tentando passar um pouco do ensinamento de Jesus para que todos nós possamos marchar neste caminho de luz glorioso.